E aí, pessoal, tudo bem? A gente está aqui de novo para a gente continuar trabalhando com a library do Built-in. Agora a gente vai falar um pouco sobre a keyword do should. Tem algumas coisas que a gente consegue fazer aqui com o should. E vamos dar uma olhadinha, tá? Antes de mais nada, claro, a gente consegue vir aqui no site do Robot Framework, vir em Resources, Libraries, Built-in, na verdade, Built-in aqui, e pronto. A gente chega aqui simples na toda a documentação que tem basicamente tudo, tá? E se a gente, uma pesquisa simples aqui, should, pronto. A gente tem tudo que tem should aqui. Então, a gente vai ver alguns exemplos que são coisas bem interessantes que a gente consegue trabalhar, mas tem muita coisa que a gente consegue fazer com o should, tá? A gente vai ver uma pontinha do iceberg aqui sobre o que a gente consegue fazer com o should, tá? Então, beleza. Tá, primeiro, a gente tem o should be empty e not be empty, tá? Basicamente, ele vai querer uma validação sobre estar vazio ou não estar vazio. Então, ele não vai olhar para o que está lá dentro, ele vai contar quantos caracteres tem e ver se vai estar vazio ou não. É basicamente isso que ele faz, tá? Então, deixa eu comentar tudo isso daqui. Comentado. Vamos salvar. Vamos abrir o terminal. Vamos executar esse códigozinho aqui. Beleza, passou. Ele populou meu results. Vamos abrir no Explorer com Google Chrome. E beleza, tá aqui. Tá, o que ele tá mostrando para mim então? O should be empty é a variável e, que se vocês se lembram, aqui, cadê aqui? Ela é vazia, ó, não tem nada dentro dela. A gente usou esse contexto aqui de fora para a gente fazer todas as declarações de variáveis globais. Ela tá vazia. E a variável e tem o Gustavo escrito lá, que deve ter 7 caracteres, eu acho. Tem 7 caracteres. Então, beleza, tá tranquilo. Agora, se eu trocasse um pelo outro e colocasse um E aqui, e executar, ele vai dar erro. Vai falar, ó, should not be empty, tá vazio. Então é tranquilo, é bem direto isso daqui, tá? Vamos agora olhar para o nosso próximo exemplo. A gente tem o should be equal e should not be equal. Tá, legal. O que ele compara aqui? Ele compara se ele é igual em todos os aspectos, tá? Então, valor e classe. Então, se for inteiro e string, e mesmo se for ao mesmo valor, ele vai dar errado, tá? Então, vamos primeiro executar só esse aqui, só para a gente ver como que ele vai mostrar para a gente. Vamos salvar e executar. Beleza, ele passou. Vamos recarregar aqui. O que ele está mostrando? Ó, B e C, 2 e 2 são strings e 2 e Gustavo também são strings e são diferentes. Então tá certo, tá? E aqui já é legal uma coisa para a gente ver sobre a declaração de variável, declaração de argumento variável. Sempre que você declara, ele é uma string, tá? Então, se você quiser que vire inteiro, você tem que transformar em inteiro. A gente usa o convert aqui para transformar, tá? Eu vou descomentar essa linha e eu vou transformar o B num número 2 inteiro e vou tentar fazer a mesma comparação. Vamos ver o que vai acontecer. E ele deu errado. E olha só que legal logo que ele mostrou pra gente. Ele fala que é um 2 inteiro e um 2 string, e os dois são diferentes. Então, isso aqui prova que ele compara também o tipo, tá? Então, beleza. E se a gente vir aqui, só pra gente ver como que ele vai mostrar aqui. Aqui, é basicamente o mesmo log que foi mostrado lá, tá? Ele vai ser, ó, uma é string e o outro, uma é inteiro e o outro é string, por isso deu errado.
Agora, se a gente voltar, vou comentar essa linha de novo para não ficar dando erro. E vamos para o próximo. Que é essa validação de tipo aqui. Ele faz um should be... A gente tem dois aqui, ó. A gente tem um should be equal as integer e um should be equal as string. O que ele está fazendo aqui, tá? Ele está convertendo para string e depois vendo se é igual. E aqui é a mesma coisa, está convertendo para inteiro e depois vendo se é igual, tá? Então a gente tem, por exemplo, o D e o D aqui, eu quero comparar os dois, se eles são iguais. E depois o D e 42, porque D... Ah, não, o D é 4. Não, peraí, deixa eu tirar. Então, beleza. O que que nós vamos ter aqui? Ó, os dois passaram, tá? E por que que os dois passaram? Deixa eu pegar aqui. Aqui e aqui, tá. Ó, ele falou que a classe dos argumentos era um string. Mas ele converteu tudo para inteiro e depois passou. Então, tá ok. Agora, o que a gente pode ver para forçar uma falha aqui é nessa daqui, ó. A gente converter isso, a gente falar que é um... a gente põe A, a gente põe os dois A. Então, o valor é igual, tá? O valor tá igual, mas ele vai dar um erro, na verdade, vai ser na conversão. Ele nem vai testar o valor, porque ele deu errado, ó. Gustavo não pode ser convertido para inteiro e dá o erro. E beleza. E é isso, tá? E agora outra coisa que a gente consegue fazer para forçar, de alguma forma, falhar essa outra aqui, é converter o D para inteiro e depois ver como que ele vai se comportar, porque para ele ver se é igual, tá? Aí fazendo isso, ele também dá certo. O que que acontece aqui? Se a gente olhar isso aqui, ó, ele... Não, esse não. Ó, esse aqui, ó. Ele pega uma string e vai converter para inteiro, porque a gente pega e vê aqui embaixo e tá como inteiro, mas passou, porque ele converte antes para string para depois fazer a validação. Aí por isso que dá certo, tá? Vamos voltar aqui. E agora a gente tem um booleano também. Esse booleano tem uma coisa aqui. Que ele quer, na verdade, provar que não é falso, né? Digamos assim. Não pode ser falso. Então, eu tenho um should be true com um F. E o F é true, é booleano. E eu vou copiar aqui 2. Um vai ser o A, que está escrito Gustavo, tem nada a ver com booleano. E o outro é o G, que é falso. E vamos ver o que vai acontecer, tá? Ó, ele deu falha. Tá, vamos lá. Vou mostrar aqui o que aconteceu. Esse primeiro ele passou. Beleza. E o segundo ele falhou. Porque ele não deixa usar desse jeito, um nome desse jeito para fazer o teste lá. Então, o nome assim, ele não deixa usar, mas e número? Será que número ele deixa usar? Porque é um inteiro, é uma string, na verdade, né? Mas vamos ver se ele vai deixar usar. Ó, ele deixou. Então, ele não deixa usar nomes. Agora, um número ele deixa usar. O número ele deixou e pode ser true. E aqui agora o false que já era esperado que ia falhar, né? Que deveria ser true e não é. Então, com o número ele passa e com uma palavra ele não passa. E com false ele vai passar, ele vai falhar mesmo, que já é esperado isso daí. Então vamos comentar essa linha que é de falha e vamos agora ver o último, que é o de regex. E o regex eu quero só que, tipo, que de alguma forma contenha um pedaço de uma frase, de uma palavra, de alguma coisa assim do tipo, tá? É isso que o regex quer. Então vamos executar aqui e beleza. O segundo falhou e era esperado mesmo. Vamos ver aqui nos logs o que ele está mostrando pra gente, ó.
A variável H, ela tá escrito Gustavo. Então tá certo. Então should contém Gustavo. Não, na verdade tá escrito uma frase, minto, ó. Oi, meu nome é Gustavo e eu tenho errado aqui 24 anos. E ele tá aqui, só, tem que ter pelo menos a palavra Gustavo aí. E tem. Então deu certo, tá? E agora o segundo ele deu errado porque eu peguei uma variável que estava só escrito Gustavo e falei que ela deveria startar com Gustavo, sem o G. E deu errado. Porque não é assim que começa. Agora se eu pegar e colocar um G aqui e executar de novo, aí vai passar, porque começa com G, tá? Aqui, ó, a gente viu 6 tipos diferentes aqui de should, mas igual a gente viu aqui na library, tem um monte de tipo para ser utilizado. Então, usa esses aqui como exemplo para entender como que funciona e dá uma olhada na library, que tem mais um monte de exemplo, mais um monte de coisa que tem como utilizar, tá? E da parte de should é isso, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!